Se você precisa estruturar o departamento de RH na sua transportadora, na sua logística, hoje é o dia de você conhecer alguns detalhes muito bacanas sobre a estruturação do RH. E olha, é o seguinte, se você não conhece de pessoas, você não conhece de negócios, é isso mesmo. Negócios são feitos com pessoas. Sempre você vai falar com o fornecedor, com o cliente, com o colaborador, com o motorista. Sempre estamos falando com pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa incrível, o Rogério Pedassi, da G3 Compensum, que vai falar muitos detalhes para você estruturar o seu departamento de RH, melhorar o que você já tem e implantar coisas novas aí, né, Rogério? Boa tarde, Jefferson. Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado você pela presença ilustre aqui no nosso podcast, Rogério. Imagina, prazer enorme, né? Bom, o Rogério tem muita experiência nessa área de RH, né, Rogério? Sim. Tem alguns anos, eu não sei se eu posso falar aqui sobre a quantidade de anos, né? Vai denunciar aí. Isso acaba entregando um pouco a idade da gente, mas não tem jeito, né? Não, são muitos anos mesmo, né, na área de recursos humanos. Foi uma trajetória um pouco peculiar, né? Porque eu fui migrando de áreas, né? Eu comecei lá nos tenros anos de início de carreira, né? Na área de contábil. Contábil, uma grande multinacional, né, francesa. Depois de lá eu fui trabalhar dentro da área de TI, né, porque eu fui buscar essa formação. Contábil, TI. E aí depois eu fui entrar em RH. Caramba, que trajetória interessante. Eu caí em RH por causa do TI, inclusive. Né? Porque eu tinha a minha, na época eu já era um empreendedor, né? Na área de TI, tinha a minha própria empresa, fazia projetos de integração de tecnologia para o mercado. E aí eu fui trabalhar na empresa que depois me convidou para virar um consultor, né? Na área de recursos humanos, mais voltado para os aspectos de remuneração, incentivos, né? Mas aí que eu entrei, primeiro com duplo chapéu, né? Cuidava da área de tecnologia interna e prestava consultoria, e eles foram, né, me desenvolvendo nessa área até que eu passei o bastão da área de TI para outra pessoa que era minha subordinada. E aí saiu de TI, saí de TI e ficou só em RH. Mas a gente sempre dá umas escorregadas de vez em quando. Sempre o bit-byte fica ali no subconsciente, né? Fica, não tem jeito. É interessante, né? Porque são carreiras bem promissoras, tanto contábil, quanto TI, quanto RH, né? E nos momentos atuais, né, que vivemos hoje, com essa mudança que houve recentemente no comportamento das pessoas, por conta da pandemia, até mesmo a disseminação de informação, temos YouTube, temos várias redes sociais que influenciam no comportamento das pessoas, né? Então, o RH é muito estratégico hoje, né, Rogério? Não, sem dúvida. Acho que você trouxe um ponto muito importante, né? As empresas não existem sem as pessoas, né? E a gente, quando olha para um negócio, ele vai se desenvolver à medida que você desenvolver o corpo de pessoas dentro dele, né? Ou se desenvolver, né? Você é uma pessoa, né? Você que é o dono, você que é o sócio, né? À medida que você desenvolve as pessoas que estão ao seu entorno, né? Capacita, traz mais conteúdo para essas pessoas, teu negócio cresce, inevitavelmente, né? A tecnologia está aí a nosso serviço, né? Agora a inteligência artificial, enfim, tudo ajuda, mas no fundo, quem vai operar tudo isso são as pessoas, né? Então é crítico, urgente, né? Que todo empresário, né? Olhe para as pessoas como um ativo importante, né? A gente já ouve isso há muitos anos, né? As pessoas são ativos, não são ativos, uns defendem, outros não defendem, mas enfim, eu acredito sim que é um elemento, um ativo muito importante da companhia e tem que ser bem trabalhado, né? É uma troca, né? O empreendedor, a gente está falando aqui com o pessoal da logística, do transporte,
maioria são empreendedores e que realmente começaram dirigindo caminhão ou muito próximo disso, né? E eles têm essa dificuldade de criar uma conexão com as pessoas, como você falou, né? Você começa sozinho, depois você contrata uma pessoa. O que essa pessoa vai fazer, né? Como é que eu vou desenvolver? A partir do momento que você desenvolve a pessoa, é que você consegue alavancar os negócios. É mais ou menos assim, Rogério, que você enxerga? Exato. A gente tem, todo ser humano tem as suas limitações, né? E o dia só tem 8 horas, né? Ou às vezes você pode considerar trabalhar mais do que as 8 horas, mas de toda forma é finito, né? O tempo nosso é finito. Então, se a gente não tiver a capacidade de desenvolver as pessoas no nosso entorno, né? A gente vai criar limitações para nós mesmos, para o nosso negócio, né? A mesma coisa, você falou, o dono começou lá dirigindo um caminhão, né? Se ele continuar dirigindo só aquele caminhão, né, o negócio dele vai estar limitado a um caminhão, né? Agora, se ele desenvolve uma rota, contrata mais gente, traz pessoas que podem reproduzir o modelo que ele mesmo desenvolve de trabalho, né? No mesmo nível de qualidade, no mesmo nível de atenção ao cliente que ele gosta, que ele entende que é o adequado, né? Ele está multiplicando, né, a capacidade dele de entrega, de faturamento, de receita e tudo mais. Então, é essa mentalidade que eu acho que tem que estar para todos os processos do negócio, né? E é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que a gente conversa lá, quando abre a empresa, você vai conversar com o contador. Aí o contador, ele orienta, não, tem aqui a folha de pagamento que você precisa, o holerite e tal. Existe alguma divisão aí entre essa gestão da folha de pagamento, do dia a dia ali, com essa convívio com as pessoas? Sim, se a gente olha o caminho natural que as empresas percorrem, né, e adentram dentro da área de recursos humanos, é sempre pela porta do que a gente chama dos processos de gestão transacionais, né, que são o dia a dia da contratação, né, da administração da folha de pagamento, pagamento de benefícios, a gestão da remuneração, enfim, esses daqui costuma ser aquele que a gente chama que é o básico, né? Quando eu entro para começar a estruturar a área de recursos humanos, eu entro por aí, né? Esse é o começa aí. Às vezes é terceirizado, eu estou lá fazendo isso através do meu contador, né? Fazendo com que todo o processo seja externo. Eu vou crescendo, vou ganhando musculatura, meu time vai crescendo, eu acabo vendo que é mais barato internalizar, né? E aí eu vou começando a trazer a folha de pagamento para dentro, a gestão dos benefícios, fazendo a administração dos processos, né? Recrutamento, seleção, demissão, enfim, já começa a fazer isso internamente. Mas isso não é o todo do RH, né? O RH, na verdade, é muito mais, né? Porque gerir pessoas, né? Eu não me limito, né? Não posso me limitar simplesmente a esses processos básicos, né? Eu tenho que olhar para o desenvolvimento das pessoas. Na hora de contratar, eu estou contratando o perfil adequado, né? Ou simplesmente eu estou preenchendo vaga, né? Que é diferente, né? Se eu tenho um perfil da vaga, uma clareza do tamanho daquela posição, qual é o papel, responsabilidades, as competências, habilidades que eu preciso para aquela cadeira, né? Para aquele cargo dentro da empresa, né? Quanto que eu tenho que pagar, né? Depois, fazer um processo adequado de recrutamento e seleção. Trazer a pessoa para dentro da empresa, não é simplesmente você chegar e jogar a pessoa dentro da empresa, nenhum, né? tem treinamento, Tem tem um treinamento, né? Existem estudos que mostram, né, que as pessoas demoram um certo tempo para ela começar a produzir 100%, mesmo que ela conheça a atividade que ela vai trabalhar, né? Dentro daquela empresa, daquela cultura, junto com aquele time, talvez ela demore um certo tempo para se acostumar a desempenhar e fazer a mesma atividade. Então, essa curva, né, de aprendizagem, tudo isso, se bem gerido, né, você pode diminuir esse tempo, né, de adaptação, fazer com que a pessoa produza mais rápido, entregar melhores resultados, né,
E aí entram os outros processos de RH. Uma vez que a pessoa está dentro da empresa, né, eu tenho que fazer a gestão dela, né? A gestão dela do ponto de vista não só da parte de remuneração, se ela vai ter reajuste por mérito, se ela vai ser promovida ou não, né? Mas eu preciso capacitar a pessoa, né? Se eu vou querer desenvolver ela, eu preciso ver quais são os gaps, né? Eu preciso estudar, analisar onde ela está, qual o nível de entrega que ela tem para aquele cargo, qual que seria a posição natural para ela crescer, né? Dentro da mesma área, né? E o que eu preciso fazer para desenvolver ela, né? Rogério, a gente está olhando pelo lado do contratante, né? Mas existe o outro lado. A pessoa, né? Ela mesma, né? Como é que ela vai se sentir dentro daquela organização? Existe alguma forma de conduzir essa pessoa, até de ajudá-la a decidir para que caminho ela tem que seguir? Sim, hoje em dia, quando a gente fala do novo perfil do profissional dentro das empresas, né, dessas novas gerações, também isso tem provocado, né, muito a gestão de RH a mudar a perspectiva, né, porque antigamente as pessoas às vezes tinham até uma certa acomodação, né, de esperar com que a empresa indicasse o caminho, né, de ajudasse ela a progredir na carreira, né. Hoje em dia as pessoas estão muito mais inquietas, né, elas querem saber, elas chegam na empresa, querem saber se a empresa tem um planejamento estratégico, ela tem um propósito, né? Será que eu me identifico com o propósito dessa companhia, né? Se a empresa não tem nenhum propósito declarado, às vezes tem muita gente que não vai querer nem trabalhar na sua empresa, né? Então hoje tem um público muito mais exigente do outro lado, né? Que precisa ainda de orientação, né? da organização, mas que tem muita expectativa, é muito inquieto, às vezes não para, né, na empresa, né, porque não gostei de alguma coisa, eu já vou procurar uma outra empresa com outra posição. Então, essa inquietação, né, também traz uma exigência maior para dentro da área de recursos humanos, que é poder ter uma melhor escuta, né? Então, a escuta não é só do RH, mas é do gestor também. Então, o RH também tem que começar a preparar a liderança, a gestão, né, para que ela saiba ouvir melhor os seus funcionários, seus colaboradores, para poder trazer esse tipo de demanda, né, para dentro da parte de gestão. Você falou uma coisa bem importante, né? Existe o RH e existe o papel do gestor. O gestor ele tem que conhecer bastante de recursos humanos, para, né, cada vez mais. E você acabou de falar, vê se eu entendi direito, Rogério. Não é entender da folha de pagamento, de holerite, de desconto, é entender de como aquela pessoa pode ser tratada para que ela evolua na carreira dentro da empresa e você, como gestor, atinja os objetivos que você traçou lá no começo do ano, no fim do ano, através dessas pessoas. É isso mesmo? Isso mesmo. Cada vez mais, quando a gente fala de planejamento de negócio e planejamento de gente, né, essas coisas têm que ter um alinhamento, né? As pessoas não... hoje em dia não vão simplesmente para a empresa para sentar na cadeira, fazer lá o seu trabalho e ir embora, né? Que acho que até era um perfil muito mais visto até uma determinada época aí da nossa carreira. Nós somos mais antigos, a gente via muitos trabalhadores, basicamente eles iam para a empresa para bater o ponto, Bate né? o ponto, fazia o dele, básico, entregava o que ele estava sendo solicitado, ia para casa e ele ficava tranquilo de receber no final do mês lá o saláriozinho dele. Hoje em dia não, as pessoas estão muito mais exigentes do ponto de vista, porque do ponto de vista de buscar uma atividade laboral, de buscar um desafio profissional, né? Ela quer se ver sendo desafiada, né? Ela quer ver que ela tem a possibilidade de crescer, de se desenvolver. Então, as empresas também têm que possibilitar esse nível de desenvolvimento, esse nível de desafio, né? Então, a conexão e entendimento de que você está numa empresa, né? Você é um colaborador da empresa A, B ou C, que tem um planejamento estratégico, tem uma visão de negócios, que está direcionando essa empresa
para um determinado crescimento, né? Que, de certa forma, abre possibilidades para ela se desenvolver, né? Esse é o ponto, né? As pessoas estão lá buscando oportunidades, né? E isso abre perspectiva, inclusive, de engajamento dessas pessoas, de buscarem colaborar, né, com a melhoria, com os objetivos de negócio, né? É Então, bem diferente, né, do pessoal que realmente, que antigamente fazia lá o beabá, o né, que a gente beabá, falava. que era um trabalho operacional, e hoje os trabalhos são mais conscientes, eles são mais conscientes do que ele precisa fazer para atingir uma meta, né? E essa meta geralmente é a meta da pessoa ou é a meta do gestor? Um bom desdobramento de metas, né, ele tem que deixar claro as metas da empresa, né, quer sejam elas financeiras, operacionais, de eficiência administrativa, enfim, aquilo que a empresa está buscando, né? Então, na área de logística, transporte, você tem claramente, né, além dos indicadores financeiros naturais, né, eu quero crescer no faturamento, eu quero ter um EBITDA, eu quero ter lucro, né, que são os tradicionais, eu também quero ser reconhecido, né, pelo meu trabalho, eu quero ter uma boa satisfação dos meus clientes, eu quero, então, esses indicadores, né, eles não nascem sozinhos, né? Não é só a área comercial, não é só a área de operações, né, que vai entregar esse nível de resultado para o cliente. É também as áreas de apoio, né, uma boa área administrativa financeira, uma boa área até de RH, né, que contrate bem, que traga um bom recurso para você dentro da tua empresa, ela vai propiciar que esses resultados ocorram, né? Então, a conexão do plano de negócio, o desdobramento de metas da empresa com as metas das áreas, né? E até, eventualmente, metas individuais, né? Havendo uma coerência e conexão muito boa com essas três camadas, né? Você está conectando o estratégico até a ação do indivíduo, né? Então, o indivíduo que está lá na ponta, ele sabe o que a empresa espera de resultado naquele período, né? Que seja semestre, ano, o que a área dele precisa entregar naquele período, né? Quer seja meta financeira, operacional, administrativa, e o que ele também tem que entregar. É lógico que você fala, mas eu vou criar né, num primeiro momento, todo né, essa quantidade de camadas e de indicadores. Não, você pode ir crescendo construindo ao longo do tempo. Gradativamente. Eu começo sempre pelo macro, né, pelas metas e objetivos da empresa, para que todo mundo tenha ciência, acompanhe e possa ser medido através dele. E depois eu vou descendo para o nível de área, crio cultura né, de acompanhamento, né, de como que as empresas, como é que a empresa, né, vai fazer a gestão desses indicadores, até chegar talvez no indicador individual. Se, por exemplo, vou citar um caso para que o pessoal consiga acompanhar. Digamos que a empresa definiu estrategicamente que vai dobrar o tamanho no ano seguinte. Não, vai multiplicar por 2 o faturamento, as operações, todos os processos. Então, essa foi uma definição estratégica e dali surgiu várias ramificações. Poxa, mas para que eu dobre, eu preciso ter uma área operacional, eu preciso ter mais vendas, eu preciso... Então, vai desdobrando esses KPIs, né, digamos assim, esses indicadores, até chegar no final, até chegar na pessoa que está gerindo ali. Se a gente pegar esse teu exemplo, né? Olha, eu quero crescer X%, né? Eu quero dobrar de tamanho, né? Que é muito comum, né? A gente ouve as empresas pondo esse tipo de objetivo. Eu quero dobrar em 3 ou 4 anos, né? O que eu preciso fazer? Bom, eu preciso aumentar a minha frota, né? Eu preciso contratar mais caminhoneiros, mais motoristas, enfim, dependendo da forma como eu opero, né? Mas não é só isso, né? Para fazer isso, né, e para depois definir meu KPI, né, o KPI aí, específico a ser acompanhado, tem uma série de coisas que tem que acontecer. A área de recursos humanos tem que receber essa demanda, né, para poder contratar pessoas, né? A área operacional, administrativa, um tem que cuidar dos contratos, o outro tem que cuidar
do seguro dos caminhões, comprar caminhão, assegurar, tá? Enfim, você tem todo um desdobramento até eu conseguir chegar no meu objetivo de, ó, eu já tenho o insumo necessário, né, que é a minha frota, os motoristas, para começar a operar nesse novo modelo que vai me permitir fazer o crescimento. Então, a empresa é uma engrenagem, né? Eu não consigo pensar uma coisa só, única, estanque, ó, fazer isso aqui que vai... Não, exatamente. Tem que pensar a empresa como um todo. Normalmente, o empresário acaba deixando o RH em segundo plano, né? A gente acaba vendo muito acontecer isso, né? Ele prepara toda a parte mais processual, mecânica, instrumental, né? Então eu vou lá, eu sei que tenho que comprar um caminhão, eu sei que tenho que contratar um motorista, eu sei isso e aquilo e tal. Agora, o processo mesmo de acompanhamento das pessoas, né? Da gestão do processo de contratação, de administração, como a gente falou, de trazer a pessoa para dentro da empresa, capacitar ela minimamente para ela conseguir operar e tal, esses processos acabam ficando em segundo plano. Então esse é o risco, né, que você faz uma bela de uma estratégia, você traça um plano ali, né, que eu vou dobrar em tanto tempo, mas eu não olhei para todas as variáveis do processo, né, e o RH acaba ficando em segundo plano, normalmente nas empresas assim, que ainda não são maduras o suficiente nesse aspecto. Que estão amadurecendo ali, estruturando e tal, né? Obviamente, a gente precisa das pessoas para fazer o crescimento. Agora, tem uma sequência disso, né? Se a empresa for lá e comprar o caminhão, alugar o galpão e não vender, não vai adiantar muito, né? Vai gastar o dinheiro sem ter. E aí, então é um ciclo, né? São fases ali, né? Para você chegar no objetivo final, você tem que ir aos poucos. É assim que o pessoal costuma fazer ali? Não, sim, tudo tem uma sequência e tem que estar bem planejado, né? O plano de implementação da sua estratégia, né, tem que estar prevendo todas as etapas, inclusive não só as etapas de negócio, como você está trazendo, né, Jeff? Lógico que eu tenho que vender para poder, né, ter receita para contratar a contratar a pessoa. pessoa. Mas muitas vezes o empresário, assim como ele, né, quando começou o negócio, ele teve um investimento quase que pessoal, né, individual de HH para poder fazer a coisa acontecer. Quando ele vai numa outra fase crescer, né, ele também tem que ter uma reserva financeira para fazer alguns investimentos, né, quer seja na parte dos ativos, né, caminhão, enfim, o galpão e tudo mais, mas também gente é um ativo, como eu comentei no início, né. De repente eu vou ter que ter uma reserva financeira para fazer algum investimento mínimo ali para trazer as pessoas certas, né? Ou para contratar as pessoas, capacitar para elas estarem no estágio adequado para começar a operar essa nova fase, né? Esse novo momento da empresa, né? E para atrair as pessoas certas, né? Primeiro você precisa saber quem é a pessoa certa, que é o que você está falando. Poxa, que tipo de conhecimento as pessoas têm que ter, que tipo de característica, né? Atrair a pessoa certa. E o que retém as pessoas é o salário? O que precisa para reter uma pessoa, para contratar? Na verdade, né, para contratar a pessoa certa. Bom, quando a gente fala de atração de pessoas, né, e trazer as pessoas certas, existe também a identificação da pessoa com a empresa, né? Então, e a gente que é empresário, né, e quem é empresário, ele meio que transfere esse teu jeito, né, de ser, de pensar a empresa para a empresa, que é um pouco o que a gente chama da cultura, né? A cultura organizacional, a cultura de uma empresa, ela nasce a partir dos valores dos seus sócios. A gente transfere isso para nossas empresas, né? Então, a mesma coisa, né? Quando você faz essa transmissão de valores e você está criando essa cultura, é óbvio que, né, que quem vai se identificar com a sua empresa também tem que ter essa Mesma linha de mesma linha comportamento. de comportamento, de pensamento, de se identificar com aqueles valores. Então, quanto mais fácil esses valores, essa cultura esteja
visual, né? clara para as pessoas que no momento da contratação, né? No processo, inclusive, de divulgação da vaga, né? Não só o que você espera daquela posição, né? Daquele cargo, mas também o perfil de comportamento que você espera da pessoa que vai estar sentada naquela posição, naquele cargo, né? Que tem a ver com essa cultura e valores da empresa, é muito melhor, né? Porque você, de cara, já vai estar mostrando para o mercado, é assim que eu espero o perfil das pessoas, né? O perfil de comportamento, o perfil de personalidade e tudo mais. E, e a pessoa também vai se identificar e falar, bom, é isso que eu estou procurando também para trabalhar. Que é um pouco do ajustamento entre a expectativa da empresa e a expectativa do funcionário, né? Quanto mais fácil quanto melhor eu alinho essas expectativas desde o início, né? No processo de atração e recrutamento, eu já facilito muito mais a integração da pessoa, a continuidade dela na empresa, o desenvolvimento e engajamento, né? Bacana, né? Então, na contratação já tem que pensar na cultura, já tem que pensar estrategicamente em que posição aquela pessoa vai entrar, né? Como a equipe vai se comportar à medida que tem uma pessoa nova entrando na equipe. Tudo isso tem que se pensar, né? Tem que se pensar. E isso, Alguém tem que estar rapaz, pensando nisso, né? é muita coisa pro camarada. Mas isso aí é o RH ou é o gestor? Como é que funciona? Bom, o RH precisa de alguém pensando o RH, né? 100% do tempo, né? Porque ele sozinho, o gestor, ele tem as obrigações dele, né? Mas ele não vai conseguir fazer a gestão da área dele e a gestão do RH, né? Agora, ele vai ter que fazer gestão de gente, né? Então, gerir as pessoas dentro da empresa não é uma obrigação e uma atribuição única, exclusiva do RH ou do gestor de RH. Então, o que mais a gente fala para os empresários, para as empresas eu preciso ter uma parceria muito forte, né? O RH pensando políticas, pensando nos processos, pensando na gestão, né? Mas os gestores sendo capacitados e instrumentalizados pelo RH para fazer a gestão das pessoas, né? Porque quem de fato está na linha de frente, né, com o time, com os colaboradores, são os gestores, né? Os gestores são cobrados pelos resultados, né, definidos lá no planejamento estratégico, mas as pessoas também são parte desse, né, são cobradas também, né, os colaboradores são cobrados ali. E o gestor, a maneira que ele cobra o colaborador pode atrair ou espantar as pessoas, né? Sim, o perfil de como ele age com os seus subordinados, né, a forma como ele faz a gestão, ele lidera as pessoas, desenvolve, tudo isso está sendo avaliado, né, pelos seus subordinados, né? E a depender desse estilo, se ele não combina muito, né, com o que esse time espera dele, né, ele vai acabar espantando muita gente, né? Então isso e aí que entra justamente a área de RH também entendendo o perfil dos seus líderes, né, da empresa, fazendo avaliações periódicas e tal, dando feedback, né? E ajudando eles também a se desenvolver, né? Porque eles são pessoas também, né? Eles têm que ser desenvolvidos também. Ninguém nasce líder, né? A gente se desenvolve como líder. A maioria, né? A grande maioria se desenvolve na liderança, né? Poucas pessoas a gente encontra aí que tem alguma liderança nativa, né? Ou já nasce com Fora da algumas. curva ali. Em geral, a grande maioria tem que ser desenvolvida. Vai desenvolvendo conforme as circunstâncias. Mas você falou uma coisa bem interessante, né? Pô, existe a avaliação do líder aí, do gerente, coordenador, com relação aos liderados, né? E também existe o contrário. O liderado, ele avalia o gestor. Mas isso, assim, na grande maioria das empresas que a gente vê aqui, empresas pequenas e médias, essa avaliação é subjetiva, não existe um processo de avaliação formalizado do colaborador avaliando o líder, né?
Para chegar nesse estágio também de ter um processo, instrumentos e realmente vai um certo tempo, né? Maturidade e evolução, né? Tanto que as empresas elas têm que começar a fazer assim, o beabá, né? O básico inicialmente, né? Procurando fazer bem os processos de gestão, que eu diria que são ter políticas, né, claras, né, para todos esses subsistemas de RH, né? Então, quando eu falo de fazer a gestão do desempenho, ter uma política para isso, ter uma política para fazer a gestão da remuneração, que trate do mérito, da promoção, do enquadramento, aumento salarial, né, quer seja por evolução do acordo sindical, convenção coletiva, enfim. Você tem que ter políticas, né? Esse aí eu diria que é o beabá. Em cima disso vem uma camada adicional que é essa da gestão, que são políticas mais voltadas para gerir as pessoas, do ponto de vista de engajamento, né, de desenvolvimento, de uma avaliação, ou uma avaliação 90 graus, ou 180, ou 360, onde eu começo a envolver, né, não só a avaliação superior imediato, mas o subordinado também avaliando o chefe, pares, né? Então, quando eu começo a abrir o raio de análise, né, eu aumento a minha escuta, eu vou trazer mais coisas para dentro né, dessa escuta e vou ter que trabalhar com isso. Por isso que eu digo que são estágios, né, evolutivos da gestão de RH, que você não precisa implementar tudo, né, mas se você começar com questões básicas, né, em ter um plano de cargos, em ter as políticas, né, em ter uma parte de administração dessas políticas e atualização delas, eu já começo a criar uma base de sustentação para aí sim ir evoluindo o RH nessas outras camadas. Bacana. Você falou algumas palavras, talvez o pessoal não esteja acostumado, né? Avaliação 90 graus, avaliação 180 graus, 360 graus, né? Se você puder dar uma explanada rapidamente aí, o que são esses tipos de avaliação? Não, sem dúvida. É muito simples também, né? Assim, se eu olho a cadeia de gestão, eu tenho o chefe subordinado, né? Tenho o líder e o liderado, né? Tem vários nomes para a mesma coisa, né? Quando eu falo de uma avaliação direta, né? Que eu estou falando do líder e do liderado, é uma avaliação simples de 90 graus, né? Estou indo, né, olhando para os meus liderados e fazendo uma avaliação do chefe para os liderados. Se eu entro numa avaliação onde eu abro o espectro, né? Quer dizer, eu posso ter só uma mão, né, nesse 90 graus, quer dizer, só chefe e liderado, ou posso fazer a volta, né? E posso ter uma autoavaliação, né? Então, o liderado, né, eu pego, faço a minha autoavaliação, por exemplo, Jefferson, você é meu chefe, você vai me avaliar. E eu vou fazer a sua. Então, nós estamos trocando as avaliações, né? Eu avalio você como chefe, né? E eu faço minha autoavaliação e você me avalia. Então, são 3 perspectivas, né, que vão ser comparadas, né? O normal às vezes, é só o chefe, você avaliando o Rogério aqui e a gente sentando para conversar. Essa seria a básica. Esse aí é o 90 graus. É o básico do O básico. básico do né? básico. Básico do básico. É uma avaliação só, né, que está na mesa. Né? Quando eu faço essa troca, né, de avaliações, né, eu estou ainda na perspectiva chefe e subordinado, né, eu estou aumentando, ampliando o espectro, dando a oportunidade de eu falar, né, eu como subordinado, falar para o Jefferson o que eu penso dele, né, como é que ele age comigo no dia a dia, que ajuda ele a se desenvolver, né, e dar essa perspectiva de eu me abrir com ele. Eu posso fazer a minha autoavaliação e eu comparar com a avaliação que você fez, isso gera também a oportunidade de a gente discutir as diferenças, né? Porque sempre eu tenho uma autoavaliação diferente do que a hétero, né? Pois é interessante, né? Porque a pessoa tem uma avaliação e o líder, quando vai avaliar a pessoa, existe a diferença. Mas existem muitos pontos que coincidem ali, né?
a gente faz aqui frequentemente, né? E muitas coisas o liderado já sabe que ele precisa melhorar em alguns pontos e sabe também quais são as fortalezas que ele tem ali, né? E esse tipo de avaliação é muito interessante, porque você vê a opinião da pessoa e a opinião do líder sobre aquela pessoa. Então, essa daí é um tipo de avaliação 90 graus. Eu estou olhando o 90 graus, né? Eu estou olhando a relação minha com os meus subordinados, né? E aí eu vou ver se eu vou fazer ida e volta ou não, né? A ida e volta já é 180. Aí quando eu abro o espectro para pares, né? Que eu abro o 180. Então eu vou pegar a minha avaliação. Então eu como subordinado, eu vou também ouvir os meus pares falando de mim. Ah, ok. Tá? Então eu estou abrindo aqui também a lateralidade, né? Para eu olhar também os meus pares, o que eles pensam de mim, né? E aí eu vou abrindo o leque, né? Se eu quiser fazer um 360, aí eu vou pegar todo mundo que está meu superior, os meus pares, eu posso pegar clientes, eu posso pegar até subordinados. Se eu estou numa cadeia onde eu também tenho subordinados, eu posso, né, ampliar ainda para um 360, Aí onde é eu um 360. olho todo em torno. Então eu pego o Rogério e olho todo o entorno, né? Meu chefe, meus subordinados, clientes, pares, enfim, eu olho. Então mas assim, você falar, num grau de precisão, eu preciso ter o 360? Não, no primeiro momento eu não preciso. Se eu criar um processo já de avaliação inicial, que seja chefe subordinado, né, ou uma autoavaliação, eu já estou começando a criar uma cultura de troca, uma cultura de desenvolvimento, de feedback, né? Porque as coisas não partem do 0 a 100, né, em 3 segundos, como a Ferrari consegue fazer, os grandes, né, carros de velocidade. No RH, não, você tem que... São pessoas, né? Você tem que ir criando cultura, adequando os processos, fazendo com que as pessoas se capacitem, né? Tanto o gestor quanto o liderado, né? E criar o exemplo, né? A cultura ela se desenvolve pelo exemplo, né? Se eu tenho pessoas que estão dentro entrando numa cultura que já tem um modus operandi, que já tem uma filosofia, né? É muito mais fácil você se adaptar àquela cultura. Então, é uma cultura que já tem processos de avaliação, tem processos de feedback, tem momentos de troca ali, de desenvolvimento, né? Isso permite com que você facilite a adaptação e o engajamento dessa pessoa nessa nova cultura, né? Mas é um processo evolutivo, né? É bacana, né? Porque assim, tem bastante coisas que as empresas não aplicam, que poderiam aplicar, que melhorariam os resultados ali e principalmente o engajamento entre a equipe, né? Não só a equipe de um departamento, como a equipe empresa como um todo, né? A junção de todas as equipes. É muito legal. E eu sei, Rogério, que você é um especialista, né, nessa questão de remuneração, principalmente aí a questão de remuneração variável, né? Se puder explicar um pouquinho como é que funciona essa questão dos variáveis nas empresas. Sei também que você trabalha em grandes empresas e também pequenas empresas, né? Tem essa visão de vários pontos de vista diferentes com relação à remuneração variável. Se puder explicar um pouquinho para o pessoal o que é essa questão de variável, é bem legal. Quando a gente define remuneração variável, né, dentro de uma organização, ela tem que ser vista como uma alavanca de desenvolvimento do negócio, né? Ela é uma grande alavanca. Por quê? O próprio nome dela já fala, era uma remuneração que varia conforme o resultado. Então, é onde o empresário consegue fazer um link direto entre o dinheiro que entra a mais, né, o dinheiro que está entrando na companhia e a recompensa, o reconhecimento que os colaboradores merecem em função desse retorno. Diferente da remuneração base, né, esse do salário fixo e tudo mais, que é uma remuneração que entra sempre na linha do custo, né? Eu falo, bom, eu tenho 10 funcionários, 15, 20, 40 ou 100, né? Eu vou ter uma folha de pagamentos que vai me custar,
né, X mil reais lá em função dessa quantidade de pessoas, de colaboradores. Já a remuneração variável, ela só vai ser paga se eu tiver resultado. Então, eu consigo calibrar, né, ela em função do desempenho do negócio. E aí que está a magia, né, da remuneração variável. E eu posso trabalhar ela em vários aspectos do negócio. Né? Eu tenho a mais clássica que todo mundo conhece, é a remuneração variável da área comercial. Né? O cara vendeu, ganha lá um pedacinho da comissão, tem um processo mais evolutivo do que a comissão, é você criar indicadores, né, de desempenho da venda, né, que não é só mais a venda per si, mas também como ele vendeu, né? Se ele vendeu no canal certo, se ele vendeu para o cliente correto. Se ele deu mais desconto que deveria. Se deu mais desconto que ele deveria, se, né, a tabela de frete que ele usou estava adequada ou não, e assim por diante. Né? Então eu já mensuro e posso remunerar também mais a qualidade, não só a venda em si. Né? Se teve devolução, não teve, enfim, tem N aspectos que você pode medir. Né? Então, esse já é um processo muito mais conhecido, né, do mercado. Além da remuneração variável, eu posso ter uma remuneração por produtividade, né, que está muito ajustada ao segmento que nós estamos falando, né, logística, transporte e tal, onde eu tenho muitos indicadores, né, que estão conectados com a operação, que são de eficiência, né, do processo e que atingem diretamente o meu cliente. Né? Então, se eu entreguei no tempo, no custo, né, se eu deixei a informação disponível o tempo todo, né, para que, né, possa ser rastreada, tem uma série de indicadores, né, que eu posso ir medindo, né, e que se eles estiverem dentro da temperatura e pressão desejada, ou melhor ainda, eu consigo até, né, dizer, nós estamos indo bem, não estamos, enfim, eu consigo remunerar e incentivar as pessoas dentro daquele processo a se manterem produtivas, né, entregando o resultado. Essa é outra vertente. Por produtividade. Por produtividade. Só que aí você tem que ter um indicador de produtividade, né? Só que a produtividade do motorista é uma coisa, a produtividade do ajudante é outra, a produtividade do pessoal de RH é outra. Cada um tem um indicador ali, né? Cada um deveria ter um indicador para saber se a pessoa está dando o resultado necessário. Exatamente. E para isso você precisa ter sistema, você precisa ter processo, né, de acompanhamento e sistema. Você precisa medir tudo? Não. Né? Acho que aí a inteligência do processo está em medir poucos indicadores, mas os indicadores-chave. Né? Então, eu preciso medir tudo na produtividade, né? Todos os indicadores de produtividade? Não. Eu tenho que pegar aqueles 2 ou 3 que são os principais daquele processo, quer seja ele no transporte, na logística, no RH, né? Eu vou pensar ali e falar, olha, se eu medir isso daqui, de certa forma, todo o processo está indo bem. Né? Eu não preciso medir toda a cadeia, mas se eu medir, às vezes, o indicador final da cadeia, né, ou chave daquela cadeia de processo, para mim já é suficiente. Saber que eu estou operando bem. Né? Porque uma coisa leva a outra. A gente, digamos assim, que a empresa traçou um objetivo de aumentar o faturamento 5%, 3% ao mês, digamos assim, hipoteticamente aqui. Às vezes ela não está alcançando isso, mas o departamento X está alcançando a parte dele ali, que é fazer o faturamento, emitir os documentos fiscais e tal. Aquele departamento, aquelas pessoas estão cumprindo a parte dele ali no indicador dele. Só que a empresa ainda não está tendo o resultado final esperado. Como é que trata esse tipo de situação, Rogério? Então, de acordo com o grau de maturidade do negócio, né, você pode tratar isso de uma forma totalmente vinculada, né? Ou seja, eu posso ter todo mundo só recebe se a empresa como um todo fez o resultado. Essa é uma forma de eu estabelecer. Né? Eu crio lá um indicador
Master Blaster. Top de tudo. Top de tudo, ele é o gatilho. Se bateu aquele indicador, significa que eu consigo ter din-din, né, dentro do caixa da empresa para remunerar as áreas que foram bem. E aí eu posso ser discricionário, né, para dizer, olha, a área de operações foi bem, comercial foi bem, mas de repente a logística não entregou, a área de fiscal não entregou, enfim, eles vão ser penalizados por aquilo que eles não fizeram. E aí eu estou criando um senso de justiça e de recompensa e reconhecimento, né, interno. Essa é uma forma. Tem organizações que já estão maduras o suficiente, né, que eu consigo trazer esse custo, né, desse desempenho de área para dentro do custo da minha operação. Aí já é outra situação, não preciso necessariamente ter esse gatilho macro, né? Eu posso considerar isso dentro do meu custo da operação. Mas isso é uma análise que tem que ser feita negócio a negócio, né? O natural, no início, uma empresa que está em crescimento, uma startup, uma empresa ainda que não tem esses processos de controle super maduros, né? E você ter essa condição de eu ter um indicador, né, macro da organização, que seja normalmente é financeiro, né? Olha, atingindo aquele patamar, eu já consigo gerar um pool ali, né, uma piscininha de dinheiro ali para distribuir. E aí eu vou, através dos meus indicadores, dos meus painéis, eu vou distribuir conforme a entrega, né? Geralmente isso aí é anual, semestral, como é que é? Bom, depende um pouco da tua operação, né? E da forma como você quer acelerar o processo também de efetividade ou de produtividade. Normalmente os ciclos são o mais curto, né? Se for para a área comercial, é mensal mesmo, a comissão mensal e tudo mais. Nas áreas de produtividade ou nas áreas de gestão, né? Aí esse período já se estende mais. O mais comum é a gente olhar semestral e anual, né? Então, comercial pode ser mensal, trimestral, né? Porque eu posso até combinar ciclos. Essa é até uma dica aí, né? De certa forma, quer dizer, eu posso não só trabalhar, por exemplo, com um ciclo mensal na comissão, mas eu posso combinar a comissão com um ciclo trimestral com uma parte mais qualitativa, né? Onde eu jogo ali a equipe comercial a se preocupar com a qualidade da venda, não só de tirar pedido, né? Não só fechar a venda no mês, mas ele olhar a gestão da carteira dele, porque se no trimestre lá ele tiver alguma perda de eficiência no processo de venda, ele vai ser penalizado, né? Então ele começa a ter uma atuação mais qualitativa, isso é uma dica. Quando a gente olha para os processos, né, de produtividade e tal, normalmente o ciclo maior é melhor, né? Porque eu consigo medir melhor, ter uma comparação, né, de períodos, né? E aí eu remunero. E a minha estratégia também, que é uma coisa que, quando a gente fala de remuneração variável, a gente tem que levar em consideração, que a gente chama que é o balanço, o equilíbrio, né, entre o fixo e o variável, né? Se eu vou para um comercial, normalmente ele tende a ter a parcela variável maior, né, do que o fixo, porque ele também já é um perfil que ele sabe que ele entrar na empresa, ele vai ter que vender para ganhar e pagar as contas, né? Sangue nos olhos. Sangue nos olhos, exatamente. Já um profissional numa outra área, como uma área de produtividade, logística, transporte, tá, ele precisa subsistir, né? Ele tem uma natureza de pensamento diferente, né? Ele fala, né, eu preciso ter um fixo, esse fixo tem que me manter ali, e aí se eu tiver um variável, ele é um complemento, né? Então, aí você muda um pouco a combinação do equilíbrio entre esses dois componentes, né? O componente fixo costuma ser um pouco mais alto, o variável um pouco menor. E aí também é por isso que eu às vezes uso um período maior de medição para... porque às vezes o projeto não consegue fazer em um mês, 2 meses, né? Poxa, você tem que implantar uma filial nova com um galpão novo. Poxa, não é do dia para a noite, você tem que alugar o galpão, você tem que fazer, né, contratar pessoas, fazer ali a coisa acontecer. Isso não consegue fazer assim, 1 mês, 2 meses, às vezes demora um pouco mais. Tem que fazer reforma, tem que fazer algumas coisas para que
unidade comece a operar e depois pensar em dar resultado, né? Então, tem projetos mais longos, tem pessoas que trabalham em projetos mais longos, assim como quando a gente fala de desenvolvimento de software, né? E tem pessoas que trabalham ali, o resultado é imediato, como o vendedor, né? Poxa, ele trouxe dinheiro para a carteira, trouxe dinheiro para a empresa, é de imediato ali, né? Exato. A outra questão do variável é você ter acompanhamento do negócio, né? Dos resultados gerais da empresa, e você poder medir isso num período de ciclo anual, né? Que está mais ajustado com o ciclo do orçamento, né? O ciclo de planejamento e gestão, balanço e tudo mais. Essa é uma outra forma de fazer o variável. O mercado chama isso de PLR, mais tradicionalmente, por causa da conexão com a lei de participação em lucros e resultados, né, que traz incentivos fiscais para a empresa. É até uma questão importante, se a empresa pode usar, eu sugiro que use, né, o PLR, ele traz ganhos fiscais importantes para a empresa, para o empresário, né, porque ele reduz os custos dos encargos e também para o colaborador, porque também ele tem uma economia aí e uma retirada líquida maior, né, pagando basicamente só o IR, né. Então esse é um ganha-ganha importante aí, o uso do PLR na remuneração variável anual. Além disso, eu tenho também a possibilidade de usar uma remuneração que a gente chama de longo prazo, né, que é onde eu olho para um planejamento estratégico, onde o acionista lá, o dono, né, o sócio quer colocar a empresa na perspectiva do tempo. Onde é que eu quero chegar, né? Eu estou com a empresa hoje atuando, sei lá, dentro da região sul, quero ir para sudeste e centro-oeste em 3 anos. Bom, é uma meta, tracei uma meta, vou ter que fazer uma série de ações, né, que a gente vai planejar ali dentro do período para que ela aconteça. Eu posso combinar com os executivos, com os gestores-chave ali, né? Ó, se a gente alcançar esse resultado e atingir esse nível de faturamento nesse tempo aqui, vocês vão ganhar um prêmio X. Isso que a gente chama de remuneração de longo prazo. Tem várias modalidades, né? Muita gente fala de participação em acionária, ações da empresa, mas aí já é um nível, né? Empresa aberta, com ação em bolsa. Não estou nem falando nisso, estou falando só de um plano, às vezes mesmo em dinheiro, né? Onde eu falo, olha, se a gente atingir esse nível de resultado, né? Então a empresa, como você falou, no exemplo do dobrar, né? Eu faturo 100, se em 3 anos ou 4 anos a gente faturar 200 né? Eu vou pegar desse crescimento X% e vou dividir com vocês. Então, eu estou contratando um desempenho no longo prazo, com metas, com objetivos bem definidos, né? E que as pessoas sabem que se entregar aquele resultado, o acionista vai me remunerar. Então, são mecanismos de variável, né? Que você vê desde do comercial ali, né, da comissão até essa remuneração de longo prazo, eu posso criar camadas, né, e ir ajustando as metas pelo ciclo de tempo necessário, quer seja a venda no mês, quer seja a produtividade no trimestre, no semestre, quer seja o resultado anual, né, do orçamento, quer seja o plano de negócio de 3, 4 anos. E aí eu comprometo todo mundo, engajo todo mundo. E o acionista, como a gente olha, no acionista, o dono do negócio, ele não vai conseguir, né, fazer todo esse crescimento sozinho. Ele precisa das pessoas, como a gente vem falando desde o início. Então, comprometer, ter ferramentas e ir usando a remuneração variável, né, é um instrumento de alavancar, né, esses objetivos, né? Bacana. E quando você fala, né, a gente vê que existem remunerações em dinheiro, existem benefícios também que podem ser utilizados para esse fim, né? Tem. Quando a gente olha a remuneração variável, né, normalmente a gente costuma separar a remuneração, né, em pedaços, né? Eu falei do base, né, que é o salário, aquilo que ele, né, recebe no mês. Eu tenho esse variável com esses ciclos e tem parte de benefícios, que é outra parte de remuneração que gera custo para a empresa, né?
e que normalmente a gente separa do incentivo, né? Trata numa categoria distinta. Por quê? Porque o benefício ele acaba sendo muito uma definição da empresa, né, dos donos, o que ele vai colocar de benefício para os funcionários, né? Aí passa por um plano médico, passa pelo seguro de vida, pelo vale-refeição, enfim, ele vai definir o cardápio que ele quer oferecer para o funcionário. Quer seja porque ele entende que aquilo lá é o básico que ele tem que oferecer mesmo, quer seja porque ele quer estar equiparado com as empresas que operam no mesmo segmento, que são concorrentes, né? Se eu vou contratar alguém que está no meu concorrente dá esses benefícios, eu tenho que minimamente dar igual, né? Então, são definições muito mais que é um padrão que a empresa vai querer estabelecer, né? Então, a parte do salário base, a parte de benefícios, são decisões que acabam impactando diretamente no custo, né? Já a remuneração variável, não. Você consegue tratar ela como uma política discricionária sua. Inclusive, eu posso ter uma política que é até diferenciadora frente à concorrência, né? Então, quando a gente olha para exemplos clássicos de mercado, uma Ambev que tem sempre é famosa pela sua política de meritocracia, de pagamento de altos variáveis, tal. Foi o pensamento dos acionistas buscando uma estratégia diferenciadora, né, em relação ao seu mercado, sua concorrência. Então, você pode usar a remuneração variável de uma forma diferenciada, de acordo com sua crença. Bacana, né? Então, são todas ferramentas, né, que podem atrair e manter a equipe coesa lá e unida, né? Uma outra coisa que a gente vê bastante aí é oferecer treinamentos, né, para que a pessoa se desenvolva e também gere os resultados esperados, né? Isso pode ser um benefício ou isso não é encarado assim como um benefício, como um atrativo? Como é que o pessoal vê? Uma política de desenvolvimento e capacitação, né, das pessoas pode ser, está dentro do pacote de benefícios, como uma política definida, né, dentro do cardápio lá da empresa. Ela pode ser discricionária, muitas vezes, né? Se a empresa não tem isso, ela pode optar por fazer isso de uma forma discricionária também. Agora, tanto esse instrumento quanto outros instrumentos que a gente fala dentro daquilo que a gente chama de recompensa geral da empresa, né? São instrumentos que você pode fazer uso para melhorar a atração e retenção de talentos, né? Outro exemplo, além desse que você trouxe de capacitação, você tem claramente uma política de reconhecimento dentro da empresa, né? Então, olha, trabalho por projetos, como aqui a Active Corp, né? Tem projetos de sistemas, tá? Eu posso criar um programa, né, que vou premiar os projetos que tiverem os melhores resultados, né? Pode ser por questão de prazo, de qualidade, satisfação do cliente, enfim, eu posso criar critérios de avaliação e aquela equipe ou aquele time, né, que esteve envolvido naquele projeto, ele vai receber algum reconhecimento. Não precisa nem necessariamente ser um reconhecimento financeiro, né? Ele pode ser um reconhecimento desde um público, né, interno da empresa, né, de todo mundo saber que aquela equipe teve um desempenho destacado. Pode ser um prêmio, né? Eu posso estabelecer aí, vou dar uma viagem, né? Vou dar um jantar para os membros e seus familiares, sei lá, alguma coisa assim. Posso dar de repente um valor para aquela equipe decidir o que ela vai fazer, né? Que ela vai usar aquele dinheiro lá em prol do time deles, enfim, posso ter N alternativas, que é uma forma também que eu estou usando de reconhecimento, recompensa, né? Engajando as pessoas, né? A gente falou já de vários, né? Um monte de vertentes aí, né? Um monte de vertentes que eu posso usar. Então, tudo isso está inserido dentro do RH, né? Dentro da gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, desse processo. É muito bacana, porque às vezes a gente entra em transportadoras, Rogério, que são bem pequenas.
Porém, ali dentro daquela limitação, né, tanto de orçamento quanto de pessoas, né, eles têm algumas ações para alavancar as pessoas, para que elas deem o resultado. E existem empresas maiores que já não conseguem fazer isso, até mesmo por limite de orçamento mesmo, né, que é tudo muito enxuto, depende da categoria de transporte que a empresa opera, né? Então é muito variado, né? E todos esses, né, como você comentou aí, um portfólio de benefícios, de ações de RH que podem ser utilizados para alavancar os negócios da empresa, né? E aí que está a necessidade de alguém pensando esse portfólio todo da empresa, né? Porque se você não tem alguém gerindo isso adequadamente, algum profissional, né, de RH, né, alguém que conheça desse tema, né, você pode ao mesmo tempo ter muita coisa implementada, que é o que a gente acaba vendo, né, como consultor aí, mais de 40 anos aí no mercado, a gente acaba indo em empresas que você vai lá individualmente, você encontra um programa de remuneração variável, você encontra a parte de benefícios, você encontra uma série de instrumentos, mas todos desconectados, né? Sem um pensamento de integração e de apoio à estratégia de negócio. Né? Está desconectado, a estratégia está Desconectado. indo para um lado e a gestão está indo. Eu estou querendo dobrar de tamanho, mas no meu sistema de variável, né, anual da empresa, não tem nenhum indicador que está medindo exatamente aquilo que eu quero. Eu estou medindo lá outras coisas que são de produtividade, às vezes, da área, tal, mas que não estão a serviço da estratégia da empresa. Porque eu entrei no que a gente, né, eu brinco, a empresa entra no modelo automático de operação lá, né? E ela vai e não para rever os seus processos, para rever os indicadores, porque é um exercício que demanda tempo, né? Assim como fazer o planejamento estratégico e manter ele atualizado dá trabalho, né? Desdobrar isso internamente também dá trabalho, né? Mas uma vez bem feito, né? E com um procedimento estabelecido, isso vai funcionar muito bem para o negócio, né? Bacana. Bom, aí, pessoal, vocês estão vendo aí, ouvindo aí o que a gente está falando, são muitas as ações que podem ser tomadas e vai depender ali de você, né, da sua análise, de você gastar um pouco de tempo, como o Rogério acabou de falar aqui, pegar um pouquinho do seu tempo e montar uma estratégia de RH para que os seus colaboradores façam a sua empresa dar o resultado que você espera, né, que você traçou lá no início do ano, ou no início do semestre, né? É extremamente importante essa análise, pois não pode estar desconectado, né? Seria como se um remasse para um lado e outro remasse para o outro, né? A gente tem muito esse exemplo aí no mercado, né? E outra coisa importante que você falou, Rogério, que eu acho que é legal destacar, é a questão da cultura, né? Muitas vezes o comportamento do empresário, ele não não é coerente com a cultura que ele espera que a empresa tenha. Porque, como você falou, poxa, a cultura é o reflexo do empresário ali que criou a empresa, que dirige a empresa, né? Ou dos empresários, ou do corpo diretivo da empresa, que estabelece aquela cultura. Só que, às vezes, o comportamento dele rema contra, né? Vai contra o que ele espera que as pessoas façam, né? Isso é bastante comum, principalmente aí na área de logística, a gente vê que o pessoal espera algumas coisas dos colaboradores e só que o comportamento que ele tem é diferente, né? Isso acontece nas indústrias que você passa. Com certeza, né? E independe do tamanho e a maturidade do negócio, né? A cultura ela se forma, como eu comentei, pelo exemplo, né? E muitas vezes, se o próprio empresário, né, não tem muito claro essa forma de operar a empresa, ou ele acha que o modelo que ele está fazendo, né, é o único modelo, ele
também não para analisar se ele mesmo precisa desenvolver esse modelo, porque essa é uma reflexão importante, né? Eu tenho clientes, como você falou, de vários tamanhos, né? A gente acaba se deparando, às vezes, com empresas que nasceram pequenas, começaram a se desenvolver, mas elas vão crescendo, né? As oportunidades vão surgindo, o empresário, né, extremamente sagaz vai, né, aproveitando essas oportunidades, a empresa começa a ficar muito grande. Só que ele não para ele mesmo desenvolver o seu modo de gestão, o seu jeito de operar. Ele continua operando como se ele continuasse sendo uma empresa pequena, né, que ele resolvia tudo, né? Ele vende, ele entrega, ele assina um contrato, ele operacionaliza, né? Ele se preocupa com o faturamento, se vai contratar fulano, ciclano, enfim, né? Ele se envolve em todos os processos. Só que a empresa vai crescendo. E aí, se ele não parar para refletir e mudar esse modo de operar, né? Ele acaba estrangulando a própria empresa e ele mesmo cria um problema para ele, né? Porque, como eu falei, o dia é finito, né? Chega uma hora que você não consegue mais lidar com tantas pessoas, né? Com tantos processos e tantos clientes, enfim. Então ele acaba estrangulando a cultura que ele mesmo já criou ali, né? Embora seja uma empresa de sucesso, ela tem que criar musculatura, né? Ela tem que sair daquele modelo de empresário único, né? Para um sistema de gestão empresarial, onde eu tenho várias pessoas, executivos, pessoas com especializações diferentes operando os processos de negócio, né? E aí deixar o empresário crescer ali para realmente aplicar aquilo que ele tem de diferencial, né? Que talvez é a identidade dele para a marca, para o produto dele, para o mercado, para o cliente, né? Muito legal. Aí, Rogério, lá na consultoria, lá na G3, como é que funciona esse processo aí né, você entra nas empresas, analisa, como é que funciona esse processo para implantar esse tipo de RH estratégico? Bom, nós da G3 aí, Compenso, né, até contando um pouco desse processo, né, pelo fato de a gente ter vindo, né, todos eu, meus sócios, né, de grandes consultorias internacionais, das grandes do mercado, a gente procurou na nossa empresa, né, eu fundei a Compenso há 8 anos, agora a G3 é o crescimento da Compenso, chegada de mais sócios, estamos em 6 novos sócios, né, 6 sócios, né, ao todo, né, mas buscando um modelo de atuação que a gente chama de consultoria mais customizada, né? É um pouco diferente do modelo das grandes consultorias, né? Onde nós procuramos fazer um diagnóstico do momento da empresa, das questões, né? Se eu vou fazer um trabalho mais voltado para a cultura, eu preciso fazer um assessment, né? Fazer um diagnóstico dessa cultura atual vis-à-vis a cultura desejada da empresa, né? O que é essa cultura desejada? Muitas vezes tem a ver com onde ela quer chegar do ponto de vista estratégico, né? E justamente como eu dei o exemplo aqui, eu esgotei a minha cultura, né? Aquilo que eu consigo fazer e implementar de ações, né? de cultura, de modelagem de gestão, porque eu não consigo sair daquele modelo. Então eu preciso de alguém que chegar aqui e me mostrar, olha, você está com esse modelo aqui e ele exauriu, agora eu preciso expandir esse modelo, né? Então eu preciso tirar você desse operacional, trazer gente que ajude a dar mais elasticidade para essa empresa, né, nos processos e tudo, para poder desenvolver essa cultura, para ser uma cultura, né? Às vezes isso mexe com estrutura organizacional, tem que rever a estrutura organizacional, tem que mexer com a política de contratação, né, política de remuneração, incentivo. Então, a partir de um diagnóstico, né, que a consultoria faz, a gente consegue ir ajudando a construir, né, tijolinho a tijolinho ali, os processos de evolução da gestão, né, da governança. Por isso que a G3, né, é gestão, né, gestão de governança, porque eu não mexo só com o aspecto do RH, né, mas eu tenho que mexer muitas vezes com a organização, com o modelo de governança do negócio, né. Conectar as pessoas ao resultado que a empresa traçou, né? Exatamente, porque, como eu falei, eu posso ter um belíssimo plano de negócio, mas se eu não
não não tem tiver as gente, pessoas, né, conectadas com ele, isso está na cabeça só do acionista, né? E ele vai estar remando lá num lado e o o pessoal está pessoal remando para o outro, né? não sabe nem o que está fazendo ali. Então, o trabalho de uma consultoria de RH é fazer um diagnóstico, identificar oportunidades de melhoria e sugerir essas melhorias pontuais e implanta também ou não? Sim, a gente ajuda a desenvolver esse projeto, né, de evolução, né, e como consultoria que a gente chama de boutique, né, essa mais especializada, né, a gente apoia também no processo de implantação, né. Então, o cliente pode contar conosco para implantar um programa, acompanhar, fazer um acompanhamento e gestão, né, para e passo, até que ele mesmo consiga depois internamente absorver esse processo e seguir, né. Ah, então é um processo de consultoria que tem começo, meio e fim. Então, você vai até a empresa, o pessoal vai até a empresa, faz ali o levantamento, identifica oportunidades, conversa com os gestores, diretores, avalia ali o que será implantado para atingir as metas e ajuda a implantar. A hora que tiver tudo funcionando, aí vão para outra empresa. Exato. E periodicamente, né, a gente pode voltar para fazer avaliações, né, apoiar numa revisão. Então, a ideia nossa de estar junto dos nossos clientes, de ter essa parceria, né, é justamente poder apoiá-los nesses momentos de evolução, transição, né. Então, muitas vezes a gente está chegando numa empresa num momento como esse, né, de eu preciso crescer, preciso acelerar meu crescimento, então eu preciso criar musculatura. Eu posso estar chegando numa empresa num momento de transição, por exemplo, eu estou preparando para a minha empresa para ser comprada, né, eu vou vender a minha empresa, né, eu estou preparando a minha empresa para fazer a fusão com outra organização, ou até durante a fusão, o que eu faço, né? Então a gente entra às vezes para ajudar nesse processo de fundir, né? Lógico que sempre pelo aspecto da gestão de pessoas, né? Dos processos de gente, gestão e governança. Ou eu posso estar até atuando numa empresa que está em recuperação, né? Muitas situações já na minha carreira, né? Mesmo recente, aí a gente atua em empresas em recuperação mesmo. Ela estava lá num momento de crise, entrou num colapso às vezes financeiro ou de mercado e teve que se reestruturar. E aí também eu tenho que ter ação na área de gestão, né? E de pessoas, porque eu posso ter que ou reter pessoas importantes, chave para passar aquele momento, né, para que segurem a operação ali e façam a transição da crise, ou até atrair pessoas de mercado que tenham as competências necessárias para tirar a empresa daquela situação, né. Também eu vou precisar ter uma estratégia de pessoas e remuneração adequada, incentivos, tal, para poder atrair essa pessoa, né. Bacana. Então, é uma opção, né? Se a empresa não tem um RH estruturado, se ela quer uma segunda opinião, até mesmo, né, quem já tem um RH estruturado, uma segunda opinião seria contratar uma boutique de RH como a sua, né, a G3, para melhorar os processos de gestão de pessoas ali e atingir as metas, né? Exatamente. A gente, Bacana. a gente apoia muitos clientes em diversas situações aí, nesse aspecto, né, fazendo esse tipo de consultoria, né. Legal, Rogério. Rogério, é assim, ó, o pessoal vem aqui, né, no nosso podcast e geralmente dá uma dica de ouro aí, né, principalmente para quem é da logística, para quem é ali do transporte. Você tem uma dica especial para esse pessoal aí, não? Não, tem. Eu acho que é muito importante, né, para o empresário da área de logística e transporte, né, é trabalhar uma estratégia de remuneração sua, né? Quando eu comentei há pouco aí que você pode ter um diferencial em relação ao teu mercado, à tua concorrência, um dos pontos é a estratégia de remuneração. Eu não preciso praticar exatamente o que o meu concorrente faz, né? Algumas coisas, ok, se de repente eu quero ter um nível salarial, né, parecido, né, até para não exagerar no custo fixo, plano de benefícios e tal, mas
A estratégia de remuneração que eu estou falando é justamente usar todos esses elementos que a gente tratou aqui, né? Em especial a remuneração variável, né? Eu acho que ela é super estratégica, ela é uma alavanca de negócios com potencial enorme, né? E outros programas, né? Quer seja de reconhecimento, de cultura, de gestão de processos ou de projetos, enfim, eu consigo combinar, né, diversos elementos que me diferenciem em relação à minha concorrência. Então, uma estratégia de remuneração e de recompensa, né, é como eu pensar na minha estratégia de negócio. Eu não tenho lá diferenciadores, né? Quem que é o meu cliente, né, meu público-alvo, como é que eu vou atingir ele, que tipo de diferencial do meu produto ou serviço eu vou criar para esse cliente. A mesma coisa com a estratégia de remuneração e recompensa. O que eu vou criar de diferencial para atrair as pessoas certas, né? Fazer com que elas trabalhem mais motivadas, porque elas sabem que elas vão ter uma recompensa diferenciada aqui se ela entregar o resultado, que é o resultado que o acionista deseja, né? Ele espera do negócio, né? Bacana. Então, a dica é pensar uma estratégia de RH com remuneração variável e recompensa diferenciada. Para atingir os objetivos mais facilmente. Sem dúvida. Muito bom. Bacana. Rogério, eu agradeço imensamente todos esses conhecimentos que você trouxe aqui para o nosso pessoal, o pessoal que está acompanhando a gente aí há bastante tempo. Foi um prazer imenso ter você aqui no nosso podcast, né? Se a gente pudesse falar mais, a gente teria assunto para mais de metro, assunto, né? Então, eu queria agradecer você aqui por todo esse conhecimento que você trouxe aí e essas dicas incríveis aqui. Obrigado pela presença, viu, Rogério? Imagina, eu que agradeço mais uma vez, né? Obrigado aí pelo convite, né? Da Active Corp. Estar aqui foi um prazer poder falar um pouco desse conhecimento, né, que adquiri ao longo dos anos aí na área de consultoria, enfim. E estou à disposição. Dúvidas aí ou necessidades futuras, estamos à disposição. Meus sócios aí da G3 e da Compensa. Então, pessoal, se vocês quiserem consultar aí a G3, vai ter o contato aqui embaixo no vídeo. Você pode ligar aí para o Rogério, conversar, bater um papo, que será um prazer atender o pessoal, né, Rogério? Com certeza. E distribuir esse conhecimento aí, quem sabe ajudar algumas empresas a alavancar os seus negócios. Pode contar comigo. Tá bom, Rogério. Tá bom? Obrigado. Imagina. Então, a gente te espera uma próxima vez, viu? Já que você está oferecendo. Opa, vamos lá. Tema não falta, né? Não falta tema. Então, gente, olha, muito obrigado pela participação. Se você ainda não clicou aqui no joinha, por favor, clica no joinha, compartilha esse vídeo. É extremamente importante você mandar essa informação sobre RH na logística para os seus amigos, seus companheiros transportadores, o pessoal da logística aí. E olha, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente alcançar mais pessoas aqui. Obrigado, Rogério. Imagina, prazer. Um grande abraço, eu sou o Jefferson Sescon e esse é o canal Tudo Sobre Logística.